Glossário de desenho. Letra T. Técnicas. Conjunto de práticas e conhecimentos que incluem as características físicas e as potencialidades plásticas específicas de materiais, meios atuantes e riscadores individuais. Textura. Enquanto elemento da linguagem plástica, a textura é a representação visual de atributos físicos, transmitindo sensações e estímulos visuais e táteis. Na linguagem plástica, a textura é a representação das diferentes superfícies dos objetos, que pode ser descoberta com as mãos ou com o olhar, havendo dois tipos de texturas, as naturais e as artificiais. A textura é fundamental enquanto elemento da linguagem plástica, pois ajuda a criar sentido, transmitindo sensações e estímulos, não somente visuais, mas sensitivos e táteis. O empasto é uma técnica que resulta numa superfície texturada e é usado tanto em obras de pintura como de desenho. No desenho, aplica-se o empasto com materiais como os lápis de cera ou os pastéis de óleo. Por seu lado, na pintura, aplicam-se camadas de tinta diretamente do tubo que não são alisadas. Assim, a sua superfície ganha relevo. São exemplo disso algumas obras de Vincent van Gogh, como A Noite Estrelada, ou as obras do expressionista abstrato Jackson Pollock, feitas com a técnica de dripping, como no caso da pintura Convergence, de 1952. Traçado. Conjunto dos traços criados pelo movimento intencional com riscadores sobre uma superfície de suporte, por forma a criar um desenho. Traçados ordenadores. São as linhas utilizadas para estruturar um desenho ou uma pintura, como uma grelha, linhas de convergência perspética ou eixos axonométricos. Estes traçados são usados para guiar o olhar do espectador e para criar uma sensação de equilíbrio e harmonia numa composição. Podem também ser usados para criar uma variedade de efeitos visuais, como profundidade, movimento e textura. Traço. Resultado do movimento intencional de um riscador sobre um suporte. É a expressão ou evidência do gesto intencional realizado por alguém. Enquanto a linha é um conceito, o traço é a linha com expressão ou com caráter. Na obra Composição 8, de Kandinsky, podemos observar as duas, traços com expressão e linhas retas e geométricas. Trama. Técnica de preenchimento com linhas paralelas e cruzadas em duas ou mais direções. A trama pode ser apertada ou solta, variando o espaço entre as linhas. Estas também podem variar na sua intensidade, espessura, comprimento e direção, o que permite alterar o valor, criar gradação, modular volumes e criar contrastes. Também se pode utilizar o termo achura, mais comum no Brasil, no sentido de se cobrir uma área com uma trama ou textura. Transformação gráfica. É o conjunto de técnicas que permite alterar a totalidade ou parte de uma imagem através de ampliação, redução, rotação ou distorção, assim como no seu contraste, esquema cromático e outros elementos.